Beleza. Então, o nosso evento é focado em posicionamento, um posicionamento que vende, focado justamente, né, em criar o envolvimento necessário, em chamar a atenção necessária, mas também que seja conectado a um movimento de venda. E aí é por isso que o nosso evento vai, né, ele tem uma duração de 3 aulas. O objetivo é ele ser direto ao ponto. Então, a gente vai ter 3 encontros, mas o objetivo não é ficar aqui falando horas. São 3 aulas bem diretas, bem objetivas. Primeiro, a gente vai olhar toda essa parte de estrutura de perfil, que comunica e vende alto valor, a gente vai entender o que é isso. Amanhã, a gente vai aprender a criar produtos e ofertas de alto valor, né? A partir desse posicionamento, de que a gente entendeu o que é esse posicionamento, e depois a gente vai entrar no terceiro dia para falar de rotinas de vendas e funis de hot closing. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham uma visão macro, entendam posicionamento e apliquem posicionamento para que vocês consigam vender. Então, a gente acredita... Ih, gente, tem alguém com o áudio aberto. Se puder dar uma olhadinha para mim, agradeço. Não sei quem é, mas enfim. Então, o objetivo é esse, certo? Não vai demorar muito, acredito que 1 hora e meia a gente já tenha absorvido esse conteúdo. No final, vou abrir para dúvidas, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, vai anotando que lá no final a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Então, antes eu queria refletir junto com vocês o que de fato é posicionamento. Por quê? Porque posicionamento, ele é uma palavra que está na moda. Todo mundo resolveu falar de posicionamento, todo mundo fala que posicionamento é alguma coisa, mas o que será que é esse posicionamento? Será que todo mundo sabe o que está falando quando fala em posicionamento? Então, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, um vídeo só para ilustrativo, para que vocês, é muito rápido, mas para que vocês percebam o quanto de equívoco muitas vezes tem nesse nosso mercado, né, quando a gente fala em posicionamento. Essa é uma influenciadora, uma expert lá, fisioterapeuta, fala para mulheres que sofrem de ástase, né? E aí ela tem recebido pessoas, né, criticando o posicionamento ou pedindo que ela refinasse um pouco mais o posicionamento. Esse aqui é o vídeo que ela gravou. Não, me falaram assim, Camila, você precisa investir mais na sua imagem, passar mais autoridade, credibilidade. Aí eu falei assim, eu Tiririca. É porque eu não sei vocês, mas o Tiririca assim me passa mais confiança do que ele assim. Eu tenho mais confiança no Tiririca assim do que não sei vocês. Então eu espero muito que você que está aqui não esteja pelo meu tênis que está sempre furado, meu shorts que está sempre rasgado, ou o meu cabelo que está assim, a maioria das vezes despenteado. Seja porque eu agreguei alguma coisa na sua vida, seja porque eu já te ajudei de algum jeito, seja porque você viu algum exercício e salvou e fez, e legal, você gostou, seja porque você leu alguma coisa e guardou para você. Espero muito que seja por isso. Por que eu trouxe esse vídeo? Todo mundo acompanhou? Todo mundo viu? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Todo mundo viu? Beleza. E por que eu trouxe o vídeo para ilustrar para vocês? Porque quando a gente pensa em posicionamento hoje, a gente vê um monte de profissional falando em posicionamento, muitas vezes esse posicionamento ele está preso dentro de uma caixa que a pessoa acha que aquilo é posicionamento. Então ela acha, por exemplo, que posicionamento é estar muito bem vestida, muito bem arrumada, com um blazer ou, enfim, com algum outro tipo de símbolo de status que muitas vezes está descolado do que essa pessoa vende. Está descolado do nicho, está descolado da promessa da marca. Então, por exemplo, uma fisioterapeuta que fala sobre fechamento de diástase, que é uma coisa que muitas vezes acontece com mães, gestantes, pessoas que acabaram de ter seus filhos, não faz tanto sentido para essa mulher aparecer ali toda, né, emperiquetada. Não faz sentido. A gente pode questionar, talvez, o fato dela falar que vai aparecer muitas vezes com tênis assim ou assado, mas até isso pode fazer sentido dentro da história de pessoas
com quem ela deseja se conectar. Então, posicionamento, ele não existe, ele não deve existir só porque a gente gosta de alguma coisa. O posicionamento, ele é uma forma de comunicar alguma coisa e ele precisa ser, para ser intencional e gerar resultado, gerar valor, ele precisa estar conectado com um objetivo e com pessoas. Por quê? Porque o objetivo não é fazer uma coisa ao redor do nosso umbigo, especialmente se a gente vai vender alguma coisa. Então, quando a gente, né, observa dentro do mercado pessoas falando sobre posicionamento e tentam trazer para só um aspecto daquilo, há um equívoco, tá? Ainda que a gente vá se debruçar hoje sobre posicionamento e vendas de alto valor, é importante a gente dissociar uma coisa da outra. Tá fazendo sentido até aqui? Então, vamos lá. Antes de falar sobre isso, queria me apresentar, né? Eu acredito que algumas de vocês já me conheçam, né? Já me acompanhem há algum tempo, enfim. Então, se eu for falar brevemente de mim e da minha história, eu sou uma bióloga, administradora de empresas, que sempre tive paixão por comportamento, por entender coisas por trás das coisas, e uma dessas coisas por trás das coisas é o comportamento humano. Por que que a gente toma decisões e tudo mais. Isso começou na faculdade de biologia, quando eu entrei ali no laboratório de neurofisiologia aplicada a comportamento e passei ali o restante da minha graduação, meu ano de mestrado que eu cheguei a fazer, enfim. Dentro da administração, eu também me debrucei, o meu interesse ali era sobre pessoas, então eu gostava de RH, eu gostava de marketing, não gostava de nada de cálculo, né? Então, eu sempre tive esse interesse. E eu acho que, para além de ficar aqui me definindo como essa bióloga, administradora, mãe de 2 meninas, esposa do Leonardo, uma profissional de posicionamento, de marca, de estratégia, eu queria deixar uma frase para vocês, tá? Eu ouvi há um tempo, não vou me recordar agora onde foi que eu ouvi, para dar o devido crédito, que é importante, né? Mas era uma indagação, né? Quem você é te paralisa ou te faz seguir em frente? Eu não sei quem vocês são hoje, né? Quem você é, né, individualmente hoje. O que eu posso te dizer é que eu já fui muitas e já, né, assim, eu sempre busquei esse lugar de me encontrar, de ser mais, de buscar aquilo que eu mereço, né? A gente muitas vezes está num ambiente ou a gente cresce num ambiente e a gente acha que aquilo que tem ao nosso redor define a gente. E se eu fosse me definir por isso, talvez eu estivesse em outro lugar onde eu não estivesse talvez tão feliz, tão satisfeita, plena, realizando aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço. Então, eu enfrentei, não é trazer para cá um momento, né, da sofrência e tudo mais, mas obviamente, como vocês, eu também tive os meus altos e baixos, né? Então, sou a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, por exemplo, a partir dos meus méritos, uma filha de uma doméstica, enfim. Então, eu não deixei as situações da vida me definirem. Eu espero que vocês também, né, estejam em movimento e não deixem que as situações que muitas vezes a gente encontra hoje, dificuldade e tudo mais, permitam que vocês paralisem, né? A gente dar o nosso melhor, a gente investir naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer ser, precisa ser um ato contínuo. E é por isso que talvez muita gente não entenda, né? Por que que ela mudou tanto? Por que que ela fez a biologia e depois ela estava fazendo administração? E da onde é que surgiu arquétipos? E da onde é que surgiu a estratégia de marca? De onde é que surgiu tudo isso? É um constante estado de busca por ser a minha melhor versão. E se eu pudesse deixar, né, uma outra mensagem que não é do posicionamento que a gente vai aprender hoje, é essa para vocês, beleza? Então, dadas as devidas apresentações, vamos embora entender de fato o que é posicionamento, tá? Então, posicionamento é a forma como você se apresenta, né, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, em qualquer rede social, para atrair determinado público que é específico. Ele é específico. Se você está tentando falar com todo mundo, o seu posicionamento fica diluído.
Então, mesmo quando você vê uma influenciadora que fala com muita gente, com certeza ela não está falando com todo mundo. Ou ela fala com uma imensa galera do povo, digamos assim, mas ela não está comunicando com outra galera, que vai olhar e vai falar: opa, isso aqui não diz nada a meu respeito. Não vou consumir aqui. Faz sentido isso para vocês? Então, posicionamento, independente de ser um posicionamento de alto valor, de um ticket mais alto, de um ticket mais baixo, ele é a forma como a gente se apresenta, como a gente se coloca no universo digital, especialmente quando a gente é o produto da nossa empresa, da nossa marca, certo? Dentro de marketing, né, você pode pensar em posicionamento de produto. O posicionamento vai influenciar o preço, o posicionamento vai influenciar o local onde aquilo vai ser exposto, né? Você tem várias variáveis que o posicionamento influencia. Então, trabalham ali conjuntamente. Quando nós somos a marca, nós somos a nossa imagem, a nossa voz, aquilo que a gente representa, o nosso conjunto de significados, nós somos nós, o posicionamento nada mais é do que o nosso cartão de visita. Ele é o principal mecanismo pelos quais a gente vai passar por um momento de atração até o momento da conexão e até o momento da conversão, que é quando você transforma uma pessoa que estava ali, né, um seguidor, um lead, uma pessoa que estava passando ali, e vira cliente. O posicionamento abre a porta, certo? Então, não dá para pensar em posicionamento sem pensar em quem você é. Então, pode parecer uma balela ficar falando, você precisa entender quem você é, definir valores que você traz para o seu negócio. Não tem como não fazer isso, não é balela. Por quê? Porque o posicionamento ele é uma expressão de quem você é, obviamente entendida dentro de uma estratégia, refinada, no sentido de que o que é esse refinamento? É você ajustar, né, aquilo que você vai trazer para o digital. É como se sua vida fosse um filme que alguém está gravando ali, um diretor, por exemplo, ele liberar um filme para a gente de 1h30 no cinema, ele grava horas, horas e horas e horas. O que você precisa fazer é editar a sua vida para que você saiba exatamente o que você vai mostrar. E o que você precisa mostrar precisa ser o quê? Estratégico. Só que é estratégico desligado da realidade? Vivendo um personagem, copiando alguém? Não. Isso precisa estar relacionado a quem você é de verdade. Um outro ponto que é muito importante da gente se atentar quando a gente fala em posicionamento é que não adianta só você falar. Lembra que o posicionamento é o primeiro mecanismo. E ele é um mecanismo, né, que tem, sei lá, se a gente for pensar numa escala de 100%, 70% é o quê? Visual. Então não basta apenas comunicar e falar e falar. Você precisa mostrar, você precisa viver. É assim que se gera desejo. A gente deseja coisas que a gente observa, que a gente vê. E aí, quando eu estou falando que não é só falar, é mostrar, não é o fato de você comprar uma bolsa cara, não é o fato de você fazer uma viagem para ali ou para, né, para ali ou para colar. Para você mostrar, por exemplo, você está vendendo um serviço, mostre o serviço. Se você vende, né, o seu trabalho, a sua consultoria, mostre a sua consultoria. Mostre que você está em movimento. Mostre que você está atendendo. Mostre que você tem uma agenda. Não é só falar. Não é só falar, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. Não. Como é que você faz isso no começo? Né? Talvez seja o caso de alguém aqui que está começando a se posicionar. E como é que eu vou mostrar, então, se eu ainda não tenho? Começa a criar as bases de movimento. Então, começa a mostrar que você está pronta para atender, que você está pronta para trabalhar, que você está em movimento, que você está pesquisando, que você está estruturando, que você está trocando, mas você precisa mostrar mais só do que falar, ok? E o que não é posicionamento? Não é vestir uma personagem que é descolada de você, que você não vai garantir esse personagem durante um tempo, você vai cansar, você vai sair do personagem, você vai comunicar ruído, e isso não vai fazer, não é positivo para você, não vai te fazer bem, não vai fazer bem para o seu negócio, para a sua marca.
Também não é o teu perfil genérico que tenta falar com todo mundo. Ai, meu Deus, agora eu vou vender isso. Então, vou focar aqui no alto valor, alto ticket. Ah, não, agora eu vou focar nisso aqui. E agora, o que está na moda? O que eu vou fazer? O que eu vou Não, isso também não é posicionamento. Você está tentando falar com todo mundo, o seu esforço de venda, o seu esforço de comunicação, ele está sendo esvaído. Daqui a pouco você está estafada, você está cansada e você não criou tração. Porque você está tentando falar com todo mundo. Você está caindo nas graças do genérico. E a gente não quer genérico. A única coisa que o brasileiro gosta de genérico é remédio, né? Por quê? Porque é mais barato, a gente quer o remédio mais barato, porque geralmente a gente se sente incomodado em comprar o remédio caro. Muitas vezes tem aquela coisa, estou gastando meu dinheiro com remédio. É verdade ou não é? Né? A única coisa que o brasileiro gosta de comprar barato é genérico, é remédio. O restante não. A gente quer coisas exclusivas, a gente quer coisas originais, especialmente o público de alto valor, né? Também não é posicionamento, desarmonia, né? Essa falta de clareza gera uma desarmonia, gera uma imagem pessoal, do seu feed, do seu trabalho, do seu negócio equivocada. Então, quando a gente tem consistência na mensagem, quando ela é clara o suficiente, quando ela é objetivo o suficiente, quando a gente sabe com quem a gente está falando, quando a gente entende o nosso cliente, a gente consegue se posicionar melhor. Tá fazendo sentido até aqui? Vou beber uma aguinha aqui, aí vocês me falem, beleza? Vamos lá. Esse aqui é um quadrinho de sentimentos. Deixa eu ver aqui. Opa, show de bola. Esse é um quadrinho de sentimentos. Vocês estão vendo aqui? Tem três perfis aqui, certo? Três perfis muito diferentes. Só que eu trouxe o quê? Três perfis super diferentes. Só que esse primeiro aqui, é o da Virgínia. Certamente você já ouviu falar da Virgínia, né? Mesmo que você não siga, provavelmente você conhece a Virgínia. Aqui no meio eu tenho uma consultora de estilo e aqui na direita eu tenho outra consultora de estilo. Percebe que os sentimentos evocados são diferentes quando a gente observa esses três murais, essas três grades de feed despertam coisas diferentes. A grade 1 e a grade 2 despertam coisas mais parecidas, diferente da grade 3. A Virgínia, todo mundo sabe que fatura muito, lucra muito. Mas ela vende alto valor? Não. Né? Ela vende na escala. Existe um problema de posicionamento? Não. Não existe um problema de posicionamento, porque ela está falando com uma parcela da população, com a parte ali de todo mundo que está no Instagram. Um pedaço do público, é o público grande, né? Grande, está interagindo e conectada com a Virgínia, através do que ela tem como valores, a família, a forma como ela se comunica. Só que dificilmente esse é o público que vai contratar a Débora, que está nesse perfil aqui da direita, como consultora de estilo. Primeiro que o posicionamento já afasta e repele. A pessoa que compra da Virgínia, ela pode falar assim, eu posso comprar um produto dela. Cabe no orçamento. A comunicação é essa. Sejamos bem adultos, papo de adulto, né? A comunicação é essa. Consigo comprar, é acessível. Quando ela traz aquela base lá, né, que ela vai cobrar mais caro e que tem uma identidade bem diferente daquilo que a gente imagina que seja de alto valor, alto ticket e tudo mais, existe um ruído. A galera do alto valor que compra alto ticket não compra, mas a galera dela compra. Por quê? Porque existe, né, paixão ali, existe sentimento. A Virgínia significa muito para essas pessoas, certo? Ao passo que entre essas duas consultoras de estilo também, existe uma diferença clara. Então, aqui eu tenho símbolos evocados, imagens evocadas, o universo, a análise semiótica que fala de valor, de luxo, né? Da estética, né? Do ambiente diferenciado. Tudo isso comunicado através de cores, fontes, elementos.
Diferente de quando você tem essa outra consultora, que tem uma linguagem mais jovial, mais colorida, certo? Tá errado uma coisa com a outra? Não, a gente não está nem analisando o faturamento, não tenho nem esses dados para falar para você. Mas são duas contas bem posicionadas, certo? São contas bem posicionadas que certamente estão aí faturando, mas falam para públicos distintos. O que a gente precisa, né, lembrar daquilo que a gente está vendo aqui? O nosso feed, a nossa organização dentro do Instagram, lembra que posicionamento é a forma como a gente se apresenta no digital. Eu vou resumir como se fosse isso, como se a gente estivesse falando só de posicionamento no digital dentro do Instagram. Desperta um sentimento. Um sentimento inconsciente e imediato. Isso é barato, isso é caro. Isso parece durável, isso não parece durável. Isso parece X, isso parece Y. A gente faz isso. Tá? Não importa o quanto a gente fale que não. No nosso cantinho, a gente sempre faz isso. A gente está sempre avaliando, analisando a partir dos inputs do nosso ambiente e a gente vai liberando, né, opiniões e sentimentos. Não significa que a gente sempre vá expor tudo aquilo que a gente está falando, certo? Então, esse é um quadro de sentimentos. E aí, o que é importante para a gente definir? Quais seriam os ingredientes para a gente definir, então, o nosso posicionamento? Qualquer que ele seja. A gente já vai aprofundar aqui dentro do alto valor. Mas, independente do posicionamento que você vá desenhar, e a palavra é essa, tá? Desenhar. Estratégia, intenção, desenho. Então, quais são os ingredientes para seu posicionamento? Definição de objetivo. Não tem como não definir objetivo. Não tem como você abrir um Instagram, abrir um perfil e não fazer ideia com quem você quer falar, o que você quer vender. Você tem que ter uma ideia. Você está ali, ó, arranhando. Você pode estar arranhando e falar, putz, cara, o que eu vou fazer agora? Será uma consultoria? Será uma mentoria? Defina um objetivo. Funcionamos melhor com objetivos. Por quê? Porque eles dão uma bússola para a gente caminhar, para a gente seguir em frente. Então, defina os objetivos, defina com quem você quer falar, defina quem é essa pessoa. Por quê? Porque aí você consegue entender como você vai acessá-la, que sentimentos, qual é a linguagem, qual é a forma que você vai se comunicar. Você precisa definir objetivos. Você precisa ter uma ideia do seu conjunto de valores que você vai trazer para dentro do universo digital, para dentro do seu posicionamento. Você precisa juntar a isso, obviamente, suas habilidades, suas paixões, que não necessariamente tenham a ver com as suas habilidades, mas que dão o tempero, que dão a cor para aquilo que você está fazendo. E você precisa entender um caminho claro a ser seguido, não para você só, mas para a sua cliente, para a pessoa que está ali consumindo o seu conteúdo, para o seu seguidor. Ela precisa enxergar que existe um caminho claro a ser seguido. Na maioria das vezes, os clientes precisam de uma liderança. Na maioria das vezes. Não necessariamente, a gente vai ver aqui pela frente, mas na maioria das vezes eles vão precisar. Então, se você tiver um caminho claro, definido, a partir da sua promessa de marca, a partir do seu produto, do que ele, né, representa na vida do cliente, o que você almeja representar para o seu cliente, vai ficar mais fácil para você definir todas essas coisas. Beleza? Tá claro até aqui? Então a gente vai, como eu falei, né, que não é todo cliente isso, não é todo cliente aquilo. Antes da gente entrar no posicionamento, a gente vai dar uma olhada rápida nos perfis de clientes, ok? Por quê? Porque entendendo esses três perfis, vocês vão entender a atuação de vocês e vão entender também um pouquinho de quem está acompanhando a conta de vocês. E também vai ajudar a diagnosticar se existe algum problema na base, se existe alguma desconexão, se algum movimento precisa acontecer para que vocês consigam ter mais sucesso
nessa empreitada. Por quê? Porque lembra que o posicionamento ele é aqui uma vitrine, uma imagem com som, mas ele é uma imagem, só que precisa estar conectado ali do outro lado. Se não estiver, temos um problema. Ok? Então, a gente tem 3 perfis de clientes. 3 perfis de pessoas que estão populando um ambiente digital, populando o Instagram. O perfil número 1, ele é um perfil mais popular. Se a gente for falar em arquétipo, a gente vai falar no arquétipo do cidadão, a gente vai falar nas pessoas que estão ali acompanhando a Virgínia, por exemplo, que é a grande maioria das pessoas que acompanham, tem o seu influenciador, a sua influenciadora ali de estimação, que vivem um espelhamento daquilo. Ela vive quase que a vida do expert, ela acompanha aquilo o dia inteiro, ela almeja aquilo, ela sonha com aquilo, ela tem ali quase que uma epifania, imaginando como seria, como é que ela faria, como é que ela não faria. Geralmente é um público que tem uma baixa autoestima, por quê? A gente está falando de uma, né, da camada da população que enfrenta mais dificuldade. É óbvio que quando você enfrenta mais dificuldade, você sente menos, você se sente inferior. Eu sei o que é isso, porque eu vim disso. Então é óbvio que você sente que você está num lugar que você fala, putz, eu não pertenço a isso aqui. Eu, nessa última viagem, a gente foi a Paris e a gente foi num lugar chamado Galeria Lafayette, que é como se fosse um shopping de grife. Então lá dentro você só tem as marcas mais famosas. Chanel, isso aí, Louis Vuitton, isso aí é balela, porque isso a gente conhece, é popular, percebe? A gente conhece, você pode não ter como comprar, você pode não querer comprar, mas você conhece. É uma marca de luxo popular. Por quê? Porque está na mídia, porque as pessoas têm vazão, porque as pessoas estão vendo. Agora, existem inúmeras outras que, por estarem fora do círculo do popular, só aquela galera conhece. Então, é uma galeria que tem, sei lá, 10, 12 andares, não sei, e ela só tem grife. Ela só tem coisas absurdas, só tem coisas muito caras. E é óbvio que quando eu pisei ali, eu fui andando, eu falei, caramba, né? Tem a síndrome da impostora que fala, o que eu estou fazendo aqui? Não pertenço a esse lugar. Sendo bem, bem sincera, que eu acho triste esse perfil, perde tempo da vida acompanhando a vida dos outros em vez de ir atrás da própria vida. Perfeitamente. Só que muitas vezes essa pessoa, ela não tem consciência disso. Ela acha que está fadada aquilo, que é o destino dela quase. Então ela nasceu naquela situação, é aquilo que ela tem de input do ambiente. Alguém disse para ela que ela só conseguia chegar até a esquina, ela chegou até a esquina e para ela tá tudo bem. Ela acha que é aquilo, né? É triste, é muito triste. Mas, enfim, quando você está num ambiente como esse, por exemplo, que eu estava lá na Galeria Lafayette, em algum momento eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Você se sente não pertencente muitas vezes. Isso é um reflexo da nossa baixa autoestima que às vezes tenta nos sabotar, né? O que a gente precisa estar é atentas para que isso não aconteça. Tem que sair da caixa, exatamente. Não tem outra forma. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se acha capaz, a gente se coloca em movimento, quando a gente tem exemplos. Precisamos de exemplos, precisamos também ser exemplos. Por isso que um dos pontos mais importantes do posicionamento para além da nossa imagem qualquer que a gente vai projetar, seja a nossa imagem pessoal, seja a nossa imagem do feed, seja um ícone que você vai trazer para sua marca, uma associação, uma lembrança, é a gente lembrar que nós precisamos, em algum momento, desses exemplos, dessa liderança, e a gente precisa mostrar, a gente precisa falar isso para os outros. E storytelling, você falar da sua vida, é algo muito poderoso. E muitas vezes eu poderia chutar que, sei lá, 80% das vezes que eu vejo uma mulher que saiu de uma condição de vida muito parecida com a minha, ela não conta, ela não fala. E ela não fala não é porque ela tem vergonha, é porque ela tem aquele resquício de baixa autoestima que ela acha que ninguém está interessado em saber. E aí ela perde uma tremenda oportunidade de se colocar como
liderança como um símbolo para outra pessoa de que ela é capaz, de que ela pode. Crenças de não merecimento, é isso mesmo, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Acredito que a maioria de vocês aqui, que a gente não esteja nesse perfil, o perfil número 1. Mas é importante que a gente olhe para ele, né? É importante, porque eles estão ali, eles são a maioria do Instagram. Eles são a maioria das pessoas que nos cercam, certo? Então é importante que a gente entenda. São pessoas que precisam da validação do outro, e muitas vezes elas não têm. Quando elas têm, geralmente são validando crenças limitantes ou, né, esse sentido de não merecimento, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. É muito, gente, isso é muito comum. Você cresce, você vê uma família bem estruturada, uma família próspera e tudo mais, você vê os inputs são diferentes. Você cresce dando autoestima para essa criança, né? Eu vejo isso pela minha vida. Você cresce dando autoestima para os seus filhos, para as suas crianças. É diferente. E a gente não pode julgar, porque muitas vezes essa pessoa, ela não, né? A pessoa, o educador, o pai ou a mãe responsável, ela viveu naquela mesma situação. E ela também, o que ela está fazendo muitas vezes é o melhor que ela pode fazer. Só que é colocar uma trava, é colocar um limite. Então, essas pessoas têm medo de errar, têm necessidade de validação. A validação vem errada, a validação vem confirmando que ela não pode, que ela não consegue. Ok? É isso. É um ciclo mesmo. Vai se repetindo, e a gente precisa ter coragem para quebrar o ciclo. Tá? Eu não estou dizendo para vocês que resolvam, então, transformar o posicionamento de vocês, o perfil de vocês, para converter aqui, entre aspas, essas pessoas, porque é muito difícil. Porque é um sistema que é construído ao redor. Muito difícil de você penetrar. Certo? Mas quando a gente começa a entender isso, a gente vê a necessidade, por exemplo, desse posicionamento que não é só imagético, é o posicionamento do que você fala, da sua história, que ela tem valor, que ela importa. Muitas vezes ela vai conseguir dar sabe, aquele fôlego, aquele turnover, aquele gancho que aquela pessoa precisava, tá? Mas isso aí falando missão e valores, isso é uma coisa que fala muito comigo, ok? Esse perfil, ele compra o quê? De baixo a médio ticket. E é muito sensível ao que é a conexão. Por exemplo, se a Virgínia lançar alguma coisa caríssima hoje, possivelmente ela vai vender bem. Por quê? Porque ela tem uma altíssima conexão com a audiência dela, muito embora sejam pessoas de menor poder aquisitivo. Essas pessoas certamente vão fazer um esforço para comprar, ok? É o ideal para um perfil como esse? Vai se tornar uma mega influenciadora, vai falar para a maioria do Instagram. Primeiro, você vai ter uma barreira de entrada muito grande, tá? Mas é possível, sim. Existem, né, influenciadores surgindo a cada momento. Nunca foi uma seara tão grande de influenciador. Especialmente hoje em dia, talvez começar lá no TikTok, talvez você tenha uma boa carreira. Mas os tickets geralmente são de baixo a médio, tá bom? Não vamos achar que porque a Virgínia, talvez, se ela lançar alguma coisa caríssima, você vai conseguir. Dificilmente, ok? É muito sensível à conexão. Alguma dúvida, alguma questão até aqui? Falei que ia abrir só no final, mas eu vou me empolgando. Eu também preciso beber água, porque eu falo. Preciso me hidratar aqui, senão eu fico sem voz. Vamos lá. Perfil 2. Esse aqui é o perfil que eu acredito que a maioria de vocês estejam se comunicando e estejam galgando espaço, né? Como marca, vocês estão inspirando pessoas, vocês estão liderando pessoas. Se não estão, talvez esteja um gap. Trazer mensagem da marca, trazer história, trazer pontos de conexão, não só aquilo que você faz. Ok? Por quê? Porque é um público que teve um estalo e falou: putz, tá errado. Tá errado. Falaram que eu só conseguia chegar até aqui. Não sei não, hein? Então, essas pessoas começaram a mudar. Elas tiveram aquele insight
que a imensa maioria das pessoas que estão no perfil 1 não tem. Esse perfil aqui, eles estão no despertar da mudança. Vocês despertaram. Vocês estão querendo vender alto valor? Vocês já fizeram esse caminho. Vocês são quase que a persona transformada do avatar de vocês, do lead de vocês. Certo? O que essas pessoas precisam? Elas precisam de liderança, elas precisam de caminho, elas precisam de direção. São pessoas que cresceram naquele sistema de crenças, que agora estão começando a questionar coisas, e elas precisam de input para, olha, vamos seguir por aqui, não vamos por aqui. Geralmente são pessoas mais inseguras, por quê? Porque elas estão numa fase de transição. Ok? O que elas buscam no expert? O que elas estão buscando em vocês agora? Aconselhamento, né? O caminho, de fato. Quando a gente fala num perfil de uma mentora, de uma consultora de alto valor, a gente está falando em aconselhamento, está falando em dar caminhos, em oferecer direção, em oferecer solução. O espelhamento aqui é uma coisa que severa, severa. Né? Porque você viu que era possível e aí você passa a espelhar. Olha, fulana usa isso, fulana usa aquilo, fulana não sei o quê. E você começa a agregar isso. Isso não é uma coisa ruim. Ai, meu Deus, agora então está todo mundo fazendo isso. Não, isso é um poder de conexão tremendo. E você está reforçando na vida dessa outra pessoa, lá dentro, está reverberando o que essa pessoa é capaz. Ela começa a espelhar, ela começa a buscar caminhos para viver aquilo que você disse para ela que era possível. Certo? Só que você precisa o quê? Dar segurança. Venda, tá? É gerar segurança. Toda compra é um ato de confiança. Se você não aparece, se você... Eu não estou falando você aparecer com a sua imagem todo dia, não. Mas se você não aparece, você não dá um input, você não dá escreve um texto, se você não está mostrando que você está ali muito mais do que você não está fazendo um favor para si mesmo, porque você não está gerando a confiança necessária. Porque as pessoas que estão do outro lado são pessoas inseguras. Por que são inseguras? O maior recurso que a gente tem na vida é tempo e dinheiro. Essas pessoas saíram daquela situação onde não era abundante o dinheiro. As pessoas só tinham tempo. E às vezes nem isso. Porque às vezes a pessoa está ralando em 3 empregos, está fazendo a faculdade, está fazendo isso, aquilo, ela não tem nem o tempo e nem o dinheiro. Aí quando ela tem um pouco mais de dinheiro, ela valoriza aquilo pra caramba. Não é que o outro perfil não valoriza, mas esse aqui valoriza mais, 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 mais. Por quê? Porque ela não pode dar chance para ela perder aquela grana, aquele suado dinheirinho e ver ele se esvair. Então, sua obrigação, se você quiser fazer bem para o seu negócio, é gerar confiança, é gerar segurança. Como é que você gera segurança? Mostrando resultado, mostrando que você está presente. Tão simples quanto isso. Estou começando agora, não tenho resultado. Amore, vamos buscar alguma coisa para a gente desenvolver? Vamos buscar uma parceria? Não estou falando para fazer projeto de graça, mas busca alguém para fazer uma troca, uma permuta, oferece seu trabalho para alguém maior do que você, que possa te dar um holofote, mostra que você está em movimento, ok? Aparece. Se você tem pouco resultado, quanto menos resultado você tem, mais você vai precisar aparecer. Por quê? Porque se compra é confiança e o dinheiro é uma coisa de altíssimo valor para aquela pessoa, porque é muito suado, é um sacrifício para ela conseguir aquilo. Você precisa mostrar para ela de que, olha, pode vir aqui comigo. Estou aqui junto de você. Estou segurando na sua mão. Esse tem que passar mais autoridade, ao contrário do outro, que é emocional. O outro é muito emocional, tá? A autoridade, ele é sempre importante, tá? Sempre importante. Mas o outro não compra só por conta da autoridade. A Virgínia não precisa ser uma expert em base para ela criar uma base e vender. Percebe? O outro demanda muito mais conexão emocional. Se você tiver autoridade, show, beleza. Né? Mas, por exemplo, um influenciador que surge agora do nada, uma influenciadora, ela não tem autoridade, ela vai criando ali, conforme ela vai fazendo review, conforme ela vai se associando com pessoas e tudo mais. O que ela busca? Ela busca uma conexão emocional muito forte. A pessoa ri muito, a pessoa vê os problemas da vida dela ali, essa pessoa está falando do relacionamento, a pessoa está falando disso. Tem uma conexão emocional gigante. Essa pessoa, o filtro dela da razão
é menor no sentido de que ela toma decisões muito baseadas na emoção o tempo inteiro. Esse filtro está menos aparente. Conforme a gente vai caminhando, a razão, o peso dela vai aumentando. As decisões ela ainda nascem dentro do emocional. Mas cada vez mais a gente vai buscar uma resposta da razão, do nosso racional, para falar: opa, está certo, olha, posso fazer isso. Então, aqui no perfil 2, a gente sim tem pessoas que, né, vão depender, a gente vai depender um pouco mais da autoridade, porque a gente está dando o input racional de que, olha, é seguro, ok? Tem um caminho ali, não vou perder o meu tempo, o meu suado tempo, muito menos o meu rico dinheirinho, ok? Essas pessoas buscam clareza, elas pessoas gostam de passo a passo, né? Elas gostam de ter um sentido de direção. Então, quando a gente for pensar lá no seu produto de alto valor, na sua oferta, essas coisas precisam estar evidentes. Senão, você não gera a contrapartida dentro dela, que é a de segurança, de que é o que, opa, tem algo ali que está me dando um lastro de que eu possa seguir em frente. E aí, aqui a gente vai aplicar médios a alto ticket. Alto ticket da camada inferior. A gente não está falando, obviamente, de um ticket de 100 mil, de 50 mil, ok? Mas a gente costuma aplicar tickets mais elevados. Então, você consegue, a partir de 1.000, 1.500, 2.500, 5.000, 10.000, ok? Do nada, vai aparecer assim, do nada. De vez em quando a gente vê uns milagres na internet, né? Eu não acredito em milagre. Eu acredito que a gente consegue desenhar o nosso caminho, desenhar a nossa estrada. Então, obviamente, você vai ancorar, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Você vai ancorar o seu posicionamento no seu alto valor, no máximo que você consegue ancorar hoje, de entrega, de posicionamento, de quem você é, do seu valor monetário também, né? Que você está trocando ali pelo seu tempo, pela sua expertise. Então, você vai ancorar o seu produto, o seu posicionamento ali. Mas isso significa que você vai começar cobrando 5 mil reais, 10 mil reais? Se você tem baixa autoridade, talvez não seja o melhor caminho. Ah, porque fulano, tá, beleza. Existe 1 em 1 milhão de casos para que servem para reforçar uma linha de pensamento, serve para vender alguma coisa, ok? Mas pensando aqui, que somos pessoas esclarecidas, pessoas que vão, né, vão usar emoção, mas também razão para pensar e desenhar posicionamento, a gente precisa entender que a gente precisa arrumar a cama primeiro, deixar tudo bonito. Então, qual é o seu melhor hoje? Qual é o seu melhor de entrega? Qual é o seu melhor de comprometimento, de compromisso? E qual é o melhor ticket que você pode aplicar hoje? Ok? Então, esse é o perfil número 2. É uma grande parte da internet, então a gente poderia pensar que, sei lá, 80% das pessoas que estão ali no Instagram estão surfando na internet, estão no perfil 1. Aí a gente tem agora talvez 15% aqui, e o que sobrar vai lá para o perfil 3, que é o perfil raiz de alto valor, alto ticket. Essas pessoas têm mais dinheiro do que tempo, para começar. O perfil 2 estava equilibrando o pratinho ali. Opa, tem um pouco de tempo, tem um pouco de dinheiro, mas estou precisando fazer mais dinheiro. E aí essa pessoa às vezes sacrifica o tempo para fazer mais dinheiro. Perfil 3 não, ela já tem mais dinheiro do que tempo. Certo? Então você vê lá um expert gigante, ele tem mais dinheiro que tempo. Até porque ele não quer empenhar mais tempo para fazer, né, o seu negócio crescer. O negócio está encaminhado. Né? Então, você vê, por exemplo, essas pessoas passam a oferecer mentorias que são milionárias, porque essas pessoas já têm dinheiro. O tempo delas é o mais valioso agora. Por conta dos inputs, por conta dessa estrutura, da vivência, da caminhada, porque muitas vezes essas pessoas não nasceram só em berço de ouro, muitas vezes elas passam por toda essa trajetória que a gente viu, do perfil 1 até o perfil 3, do perfil 2 até o perfil 3. São pessoas que já demonstram um menor nível de emoção e uma alta racionalidade, porque pensamento gerencial, funcionamento, né, de ordem executiva das suas ideias, de organização, fazer isso para colher assado, né, para colher assado,
Passo 1 para passo 3, isso. Estratégia demanda o quê? Razão. Quando você é muito emocionada, você é muito, meu Deus, é muito difícil para mim pensar em estratégia. Por quê? Porque você vai fazendo as coisas no calor da emoção. E aí o resultado muitas vezes está descolado. Por quê? Porque estratégia é chato, gente. Estratégia envolve teste, envolve tempo que você está sentado na cadeira pensando, envolve dinheiro também. Porque estratégia é testado. Se você não pode testar, você não tem como definir que aquela é a melhor estratégia. Talvez você esteja fazendo uma coisa que está funcionando, às vezes está funcionando até meia boca. Mas você não pode pensar que essa é a melhor estratégia. Você não testou, certo? Então você também demanda um alto grau de frieza, certo? Você não pode estar envolvido em emoção a todo tempo. Você pode perder uma grana numa operação. Tem grana, tem, né, gente que vai perder milhares de reais, milhões de reais. O que às vezes para alguém que vai investir num tráfego, 100 reais, 500 reais, para ela talvez seja muito. E aí, por ser muito e por ela ter pouco aporte disso vindo mensal, é uma decisão extremamente racional para ela tomar. Se ela não tiver segurança, não vai. Aqui no perfil 3 é mais fácil você arriscar. São pessoas racionais, extremamente. Vão querer ver o resultado. Vão querer ver que aquilo funciona, que tem um lastro ali. Mas, ao mesmo tempo, são menos emocionadas com dinheiro, por exemplo. E é isso que abre portas para essas pessoas, para que elas falem assim: ah, beleza, essa bolsa é 50 mil, eu vou comprar. É pelo mesmo motivo. É uma decisão emocional comprar a bolsa de 50 mil? É sim, porque está envolvido o quê? Qual é o input emocional ali? Status. Status. Certo? Só que são pessoas que estão jogando dinheiro pela janela para salvar o mundo, salvar as pessoas? Não. Altamente racionalidade. Dão muito valor ao que possuem, ao que construíram. E o que que essas pessoas compram? Suporte e exclusividade. Não vai adiantar você dar 1000 passo a passo, que nem o outro. Perfil 2 adora um passo a passo, porque ele está fazendo tudo sozinho. Ou tudo sozinho. Então, ela precisa de um passo a passo. Você indica o caminho, você é líder, mas ela precisa de um passo a passo. Essa pessoa aqui, lembra que ela tem mais dinheiro do que tempo? Possivelmente ela tem uma equipe, ela já tem aquele negócio rodando. Então, ela não está tão interessada assim no seu passo a passo, né? Ela tem um input importante de autoridade, assim, sua, que ela precisa ver, mas o que ela está buscando mais é um suporte. Não é que você lidere ela necessariamente, mas você dê um suporte, você dê um apoio na decisão, você seja aquele mentor que abre o campo de visão, exclusividade. Essa galera quer estar nos círculos mais separados, exclusivos. Então, vão comprar mentoria, né, individual, vão participar de mastermind. São pessoas que estão buscando o quê? Networking. Elas estão no mastermind por quê? Porque elas querem se comunicar com pessoas parecidas com elas, que estão passando pelos mesmos problemas, os mesmos perrengues chiques, ou pensando nas mesmas estratégias e otimizações. Muitas vezes são pessoas que vão comprar, por exemplo, a mentoria de alguém para ter uma conversa, um bate-papo, para aquela pessoa, para o mentor, enxergar. Ela só quer isso. Ah, eu estou aqui. Opa, essa pessoa não está necessariamente, tá? Claro que a gente não pode generalizar, mas não é necessariamente essa pessoa está querendo o passo a passo do fulano, tá? Muitas vezes ela só quer ser vista, ela quer, opa, estou aqui, ó. Esse aqui é o meu lugar. Está me vendo aqui? Então, esse é o perfil número 3. Demandam soluções específicas, e aí é que fica, né, um bom insight. Quanto mais específicas vocês forem, sempre vai ser melhor. Uma oferta específica, uma promessa específica, sempre gera mais valor, tá bom? E aí, esse perfil aqui consegue aplicar um alto ticket pleno. Então, aqui a gente não tem limite para valores, ok? Até aqui foi tudo certo? Perfil 1, perfil 2 e perfil 3? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. É possível misturar mais de um perfil? Não recomendo. Não recomendo. Quanto mais assertiva você for, vai ser melhor para você.
Conforme você for tendo mais braço, aí sim, você pode, por exemplo, ir criando grupos mais avançados, por exemplo, para abarcar o perfil 3 que se gerou a partir do seu perfil 2. Sim, tá? Mas se você começar tentando falar com uma galera misturando, não vai dar certo. Porque o perfil 3, por exemplo, ele tá tão individualizado que ele não consome do outro, porque não é exclusivo. Porque não gera, muitas vezes, a emoção, a sensação que ele está buscando. Ele não precisa necessariamente faturar mais, entende? Ele está mais querendo entrar em contato com gente que fatura tanto quanto ele. Agora, se você tem um perfil do tipo 2 que você está trabalhando, né? Os seus seguidores, seus leads são perfil tipo 2. E aí você começa a ser muito consistente com resultados, você consegue trazer eles para uma outra esfera de alto valor, e aí você começa a gerar uma camada, uma massa de perfil 3, aí vale a pena você é, ir criando outros serviços, outros produtos, inclusive dentro do próprio perfil 2. Você vai criando uma bolinha ali. Olha, tinha aqui essa mentoria, agora vai ter esse outro grupo, um grupo avançado disso, um mastermind e tudo mais, até você ir se desenvolvendo também para alcançar o perfil 3. 3 bem específico, mas parece que viu um vazio nele por querer pagar por atenção. Então, não é necessariamente pagar por atenção. Ele quer pertencer aos grupos seletos da mesma, né, categoria aqui, entre aspas, que ele, né? Você percebe que existem grupos e camadas na sociedade que são vedados hermeticamente? A gente nem fica sabendo de uma galera muito, 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 muito rica. E aí, né, que a gente vai chamar de alta sociedade. E aí, quando você tem uma galera que ficou muito rica, que são os novos ricos, eles têm muita dificuldade de entrar dentro dessa alta sociedade mais tradicional. Então, sim, é uma necessidade de atenção, uma necessidade de validação também. Eles querem entrar e falar: olha, eu já tenho dinheiro, deixa eu entrar aqui, ó, tenho esse selo. E aqui existe um fenômeno muito legal, foi importante, foi bacana você ter falado disso, porque aqui surge um fenômeno muito legal. O perfil 3 ele é um perfil minimalista, geralmente. Ele não precisa provar necessariamente para os outros que ele usa uma grife tal. E aí é por isso que a gente vai lá na Galeria Lafayette e a gente vê muitas grifes e marcas que a gente nunca ouviu na vida. Mas são famosas, são caríssimas, são exclusivas, no sentido mais absoluto da palavra, porque não é exclusiva só em dinheiro, é exclusiva em acesso. Se você colocar uma blusa de uma grife tal que ninguém conhece na rua, aquilo não vai fazer efeito nenhum. Isso não comunica nada para ninguém, certo? Agora, se você pega um casaco com uma logomarca gigante, né, um símbolo gigante da Louis Vuitton, todo mundo conhece. Então, você está comunicando para as pessoas. Essas pessoas, esses novos ricos, por exemplo, geralmente são as pessoas que usam logomarcas gigantes. Por quê? Porque estão comunicando o valor do dinheiro. Opa, consegui! Opa, cheguei aqui! E aí muitos deles vão querer entrar para o outro, né? O outro lado ali da sociedade, para essa alta sociedade, vão querer ser aceitos, vão passar pelos ritos de passagem para entrar ali, para serem entendidos como pertencentes. Muitas vezes podem adentrar nessa esfera de alta sociedade, mas muitas vezes não são absorvidos completamente, tem sempre um olhar ali. A gente geralmente vê isso, né? Filme, novela, tem muito, né? E tem os que vão se rebelar e revoltar e vão falar: ó, não quero seguir, não quero estar no seu grupo, não. Agora eu vou criar o meu grupo, certo? Costumo falar que o mundo é parte da maioria da população. Exatamente. É um mundo completamente diferente. E é interessante a gente olhar, observar isso, né? Porque o mundo está aí ao nosso redor e é importante que a gente observe o mundo, passe a questionar aquilo que a gente enxerga, para que a gente consiga avançar. A gente não avança sem questionamento, certo? Lembra lá no papo sobre crença? Se a pessoa não questiona por que ele está naquela situação e se ela merece mais ou menos, ela vai continuar ali, certo? Então, questionar é muito importante. Então, a gente ter acesso a isso, a pensar sobre essas coisas, eu acredito que
sabe, otimize a nossa experiência. Gostei da opção da Rebelde de fazer meu próprio. Exato, é uma opção, né? A gente vê muito, muito, muito. Eu, como falei, gosto muito de estudar, gosto muito de comportamento e tudo mais. Então, assim, eu analiso e vejo comportamentos de grupos como um todo. Então, a gente está falando de alto valor aqui, a gente está falando em vender mentoria, consultoria de alto valor, mas eu vejo isso como um todo. Por exemplo, essa galera do funk nova, né? Do trap nova, que é uma galera que usa logomarca gigantesca, elas estão fazendo isso. Elas tentam entrar ali naquele universo, e aí, quando elas não conseguem, porque elas vão enfrentar, obviamente, dificuldades para entrar e serem aceitas dentro do que é mais tradicional, elas criam o próprio movimento delas. E aí falam: olha, é legal você andar com um jacaré da Lacoste gigantesco. Aí você vê lá uma galera de um perfil old money, um perfil. E old money que eu tô dizendo não é só na estética do Instagram que você pode construir. Não, uma galera que tem dinheiro há gerações, é um dinheiro antigo. Essa galera não usa, né? Essa galera vai fazer um olhar feio. Vai falar, coisa feia, olha, quer aparecer, nunca será como nós, não sei o quê. Mas essa galera tá se apropriando de um símbolo, porque símbolo comunica. De toda forma, se o jacaré da Lacoste vai ser grande ou vai ser pequeno, significa que a pessoa chegou lá. Faz sentido isso? Então é interessante a gente pensar e ampliar nosso campo de visão. Ok? Beleza, que bom que fez sentido. Vamos lá. Então, a gente observou aqui os três. Qual é o meu signo? Eu sou taurina com ascendente Capricórnio. Gosto de coisa boa e não tenho medo de trabalhar. Mas, ai, que bom, você também, que ótimo. Mas tenho. Qual é o seu nome? Puxa vida, me diga, para eu saber quem é que tá aqui comigo. A Rebelde, ascendente Aquário. Oi, Luana. Eu, não, meu ascendente é Capricórnio aqui, ó. Caxias, mas eu tenho uma lua em Gêmeos que às vezes me tira ali do eixo. Me tira, vai, ó, opa, aqui, ó. Mas aí eu volto no lugar. Capricórnio me puxa, Touro me puxa. Mas é um trabalho, hein? Um rolê, porque Touro eu gosto, adora um conforto, né? A gente gosta de coisa cara, a gente gosta de conforto. Capricórnio é pure business. É isso, é por isso que estamos aqui, olha lá. Por isso que estamos aqui. Então vamos lá. Ai, Lu, eu tô feliz que você tá aqui, viu? Feliz mesmo. Espero que você esteja aproveitando super. Então vamos lá. A gente olhou, observou esses perfis. Ah, que bom, que máximo. Fico muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Então a gente olhou os perfis dos clientes, a gente entendeu, primeiro a gente entendeu o que é posicionamento e o que não é posicionamento. A gente viu que existem perfis de clientes e que é importante que a gente entenda esses perfis para que a gente desenhe as nossas estratégias, ok? E aí eu peguei aqui como exemplo um daqueles perfis que a gente viu lá no começo. Eu mostrei 3 grades de feed e eu peguei aquele que comunica alto valor para, né, dar uma olhada aqui de relance. Como o objetivo não é ficar aqui com vocês de maneira extensa, eu vou passar aqui no brilho para que vocês entendam quais são as estruturas elementares de um perfil que comunica alto valor. Na verdade, de um perfil que comunica e vende, tá? Mas aqui a gente está falando de alto valor porque a gente quer ser o quê? Rica, milionária, certo? Então, o que que existe, né? O que que existe nos perfis que vendem de verdade? Existem 7 pilares ali, ok? Então, eu trouxe como exemplo o perfil da Débora, Deb Boté, lá no Instagram, que é uma consultora de estilo incrível, que desperta um desejo absurdo, pelo menos em mim, né? Comunica muito alto valor. E se a gente for olhar para os 7 pilares de um perfil posicionado para vender, é legal porque eu tenho um e-book sobre isso, que fala, né, desses 7 pilares. O perfil dela dá check em todos, né? Então, quando a gente pensa nos 7 pilares, a gente está falando em foto, a gente está falando do nome buscável, do nome que posicione, a gente está falando da promessa do perfil com a CTA, a gente está falando do link, a gente está falando de destaques específicos e estratégicos, não precisa ser, sabe, uma miscelânea de coisas. Se você te comunicar
sabe? O fino ali, o objetivo, o estratégico tá incrível. Coerência visual, o ambiente visual para vender alto valor é muito importante. Seja você está lá falando com o perfil número 2 e o perfil número 3, especialmente, tá? Porque o perfil número 2 ele anseia aquilo, ele começa a despertar, ele começa a ansiar aquilo. Então é importante que exista uma coerência visual, exista um olhar para o detalhe, um olhar para o estético, um olhar para o belo, ok? E um conteúdo que é posicionador. Eu, eu depois eu vou deixar o link do perfil da Deb, deixa eu mostrar aqui rapidamente o perfil dela. Vamos lá, aqui, ó. Stop share. Ai, gente, não vai agora, mas tudo bem. Tá todo mundo vendo? Eu ia compartilhar aqui o perfil da Deb. Ah, daqui. Então, né, assim, isso vai ajudar vocês, inclusive, não só a montar o perfil de vocês, mas também para avaliar o perfil de outras pessoas que estão chegando até vocês, de possíveis concorrentes, enfim. Então, a gente tem aqui, ó, foto de perfil, nome que posiciona, a estrutura da bio que posiciona. Então, a gente consegue encontrá-la, tem o nome claro dela aqui. A gente busca lá na pesquisa, a consultoria de estilo vai encontrar a Deb. Então, você tem aqui um dos únicos campos do Instagram que a gente tem mecanismo de busca ativa, né? Aqui nesse campo da bio. Então, é importante que ele seja usado de maneira assertiva, né? Então, a gente tem aqui o que ela faz, o que ela é, consultora de estilo, onde ela atende. A gente tem uma bio organizada de maneira a trazer a mensagem da marca, tá? Imagem, estilo sob visão autêntica e urbanizada e também a autoridade, certo? A gente tem aqui os destaques, então não são, né, não é uma abundância de destaques, são destaques certos, diretos, né? Quais são os clientes, sobre a Débora, comece aqui, perguntas, o que que ela vende, serviços, e todo um perfil que comunica imageticamente alto valor, né? A imagem dela comunica isso também, tem um cuidado visual aqui, e os conteúdos, quando a gente for olhar, né, mais a fundo o conteúdo que posiciona, a gente também consegue encontrar os conteúdos que, né, são conteúdos que a gente fala que são conteúdos posicionadores, ok? Depois eu compartilho o perfil dela. Até aqui, tudo bem? Gente, o chat sumiu. Não sei o que eu fiz. Vamos que vamos. Foi. Tá vendo? Gente, o que eu fiz? Acho que agora foi de novo, né? Voltou. Então, vamos lá. Então, esses são os 7 pilares. Lá no perfil da Deb, depois, se quiser conferir isso acontecendo na prática, vocês vão conseguir observar, beleza? Mas eu não vou ficar indo lá no detalhe com vocês agora, não. Vamos que vamos aqui. O que que eu vou né? O que que eu vou debruçar com vocês? Promessa, ok? Então, a promessa da marca, você entender e você trazer isso para o seu perfil, né? O que que a sua marca lembra para as pessoas e também para você do que você está fazendo lá, tá? É importante porque é um statement, é como se você estivesse defendendo a sua visão, defendendo já ali, né, o seu posicionamento. Lembra que o posicionamento ele é um cartão de visitas virtual, que muitas vezes ele vai comunicar, né, em 80% das vezes a imagem vai na frente, obviamente, porque somos seres altamente visuais,
né? Mas é importante que você deixe claro no seu posicionamento de marca, e estou falando de Instagram, estou falando de site, estou falando de vídeo de venda de produto, qualquer lugar. É importante que você deixe ali claro qual é a promessa da sua marca. A gente vai observar um pouco mais sobre isso amanhã, quando a gente falar de produto, de oferta. Então, linkar essa promessa com o restante. Mas é importante que, hoje, um perfil que está posicionado, ele tem uma diretriz clara para a pessoa que chega sobre o que ela vai encontrar ali, ok? Então, essa promessa que está na bio, ela é uma redução daquilo que você definiu para você sobre o que é a sua marca, por que você está ali, por que você faz o que você faz, do que você quer auxiliar, no que você quer agregar para as pessoas, beleza? Então, a promessa é importante, né? É interessante que você traga mecanismos ali que sejam diferenciais. Então, de novo, olhar para você, olhar para sua história, olhar para quem você é, né? Não é possível que você não tenha, né, nenhuma crítica ou nenhuma coisa do mercado que você fale que poderia ser diferente, ou que você tenha um jeito diferente de fazer. Então, a promessa da sua marca, ela precisa trazer ali os seus diferenciais. Ela precisa estar preocupada ou discriminada ali como você quer que essa pessoa que entre em contato com você se sinta ao ter contato com você, com a sua marca, né? Quando a gente pensa na nossa marca pessoal, nós somos o espírito da nossa marca, a gente é o nosso produto, né? Ainda que seja interessante e importante definir quais serão os produtos que a gente vai desenhar e fazer, nós somos o produto principal. Então é importante que a gente pare um minuto e entenda ali. Opa, como é que eu quero que essa pessoa se sinta? Ah, beleza, eu quero que ela se sinta acolhida. Como é que eu vou fazer isso com que essa pessoa se sinta acolhida? Ah, é colocar uma foto assim ou assado? É usar essa fonte assim ou assado? É usar palavras assim ou assado? Tom de voz assim ou assado? Percebe que você não precisa se jogar no universo daquilo que é muito técnico. Você não precisa ser um expert em branding para entender isso. Você precisa se colocar no lugar do outro e entender já essa comunicação que ronda a gente. Porque isso está rondando o nosso universo. A gente entende quando a pessoa está sendo mais rígida, mais ríspida, mais dura. A gente sabe quando a gente tem abertura com uma pessoa ou não, pela forma como ela olha para a gente, pela forma como ela se veste, pela forma como ela fala. Então, é só você, importar para dentro da sua marca, para dentro da promessa, para que isso seja um lembrete seu de como vai ser a sua estratégia, a sua atuação, mas também para o outro, para que você esteja sempre corrigindo a rota, para que você não saia, né, desvirtuando o caminho e crie ruído. Porque o ruído, ele descomunica, ele desengaja, certo? E é interessante que tenha ali um método, um veículo pelo qual você vá proporcionar a transformação. Esse método, né, pode ser, inclusive recomendo que seja um método autoral. Por quê? Quanto mais autoral, mais posicionada você fica. Por quê? Porque você não consegue comparar. Então, você pode ter uma fórmula tal para fazer determinada coisa, mas que você, a partir do tempo, né, e da sua expertise, da sua experiência, você ajustou aqui e ali. Por exemplo, quando você definiu qual era o seu público ideal, você pode ter entendido que aquilo que funcionava, por exemplo, para uma grande parte das pessoas, não funcionava para aquele grupo específico que você está falando. Então, você atualizou o método, você atualizou a ferramenta, você trouxe mecanismos próprios. Você vai trazer com o mesmo nome para que isso seja comparável? Não, você vai trazer para dentro de um contexto de autoralidade, para criar o quê? Diferenciação, para criar autoridade. Então é importante que você tente, na medida do possível, trazer essas questões para dentro do seu cenário, para dentro do seu ambiente de marca e para dentro da promessa, ok? Quando a gente pensa, né, nesse posicionamento instagramável, a gente está falando desses valores, dessa promessa, mas a gente está falando de evocar e despertar emoções, certo? Então, lembra quando eu olho lá aquele grid lá com os 3 perfis e eu falo
que emoções estão sendo geradas, né? O que elas estão comunicando? Tem um processo antes que é de você pensar naquilo que é visto e naquilo que é sentido a partir do que você vê, né? Então, se a gente sabe que o Instagram ele é uma plataforma visual, a gente precisa entender que aquilo que a gente comunica em termos imagéticos, seja da nossa imagem pessoal, de como a gente se organiza visualmente, seja o nosso feed, sejam as cores que a gente vai trazer para comunicar o nosso trabalho, sejam as fontes, sejam os elementos, ícones e tudo mais, tudo é traduzido em sensação. Então, dá essa expressão, né? Look and feel. É o que você olha e o que você sente em contrapartida. Não dá para pensar em posicionamento do dia para a noite, certo? Por isso também que não existe uma fórmula. Não é só vestir um blazer, não é só usar um batom assim, não é só não sei o quê, não é só nada. Você precisa pensar no com quem você quer comunicar, quem você é, quais são as sensações que você deseja evocar e qual a melhor maneira de você evocar essas sensações. Opa, imagem. Então, o que toca a imagem dentro da minha marca, dentro do Instagram? Ah, é a minha roupa, é a minha imagem pessoal, é a minha maquiagem, sei lá, até às vezes até um perfume que eu trago, eu estou mostrando ali, as pessoas, perfume tal, se conecta com isso, tem um sentir ali, ou são as cores que eu vou trazer para dentro da minha marca, as coisas que eu uso, símbolos, elementos que eu vou associar para dentro da marca, por exemplo, a minha mentoria, eu tenho associação com a caneta dourada, né? A caneta tem o poder, né? A gente é um símbolo para o poder pessoal, da gente canetar nossa vida, da gente tomar decisão. São símbolos o quê? De associação. Eu estou trazendo para dentro do meu universo. Então, isso não é do dia para a noite. É óbvio que quanto mais em movimento a gente fica, mais a gente vai refinando isso. E a gente vai entendendo melhor como a gente acessa, como a mensagem fica mais redonda. Mas não dá para começar isso do dia para a noite. Do nada nasceu uma marca maravilhosa no dia seguinte. Não. Você vai precisar pensar nisso, né? Você vai precisar olhar para isso e entender como é que você vai despertar essas sensações. Eu quero que ela sinta o quê? Segurança mais acolhimento, né? Segurança no sentido de que eu tenho que dar os inputs de que essa pessoa perceba que eu sou uma pessoa capaz de direcioná-la, de guiá-la, mas ela precisa ser uma pessoa que é acolhida. Ela não quer, ela não pode, ela não quer se sentir sozinha, né? Ou não, eu quero que ela se sinta empoderada, eu quero que ela se sinta X, Y. Como é que eu vou trazer isso para dentro do meu universo? Isso precisa ser uma realidade para mim. Porque se você não é uma pessoa que gosta de acolhimento ou de oferecer acolhimento, vai ser difícil você se conectar com essa outra pessoa. Você pode desenhar o melhor posicionamento para falar com essa mulher, com essa pessoa, com essa mãe, com essa. Só que vai virar uma personagem, vai ficar duro, vai ficar rígido, uma hora você não consegue mais, ou essa pessoa percebe que tem algo de estranho. Então, você precisa dosar isso, ok? E lembrar que a gente sempre toma decisão baseada em emoção, mas principalmente quando a gente fala em alto valor, a gente está falando de um suporte racional, ok? Então, a pergunta de milhões é: como você quer ser percebida? Como? Quem é essa pessoa? Você quer, né, assim, constrói um quadro de palavras. Eu quero ser percebida como uma pessoa visionária. Puxa, quais são os inputs e símbolos que eu preciso trazer para me comunicar como visionária? Eu quero ser percebida como uma pessoa inteligente. Eu quero ser percebida como uma pessoa acolhedora. Eu quero ser percebida como uma líder nata, como uma pessoa de verdade. Então, eu vou precisar mostrar a minha autoridade naquilo que eu faço, que eu falo, que é importante para vender o meu peixe, mas eu não posso deixar de demonstrar vulnerabilidade, né? Onde é que você vai mostrar vulnerabilidade? Aonde não fere a sua autoridade. No que eu estou falando? Do que eu estou falando? Se você vende, por exemplo, é, inteligência emocional e você começa a parecer descompensada, você cria um ruído. Então, por exemplo, uma terapeuta que vai trabalhar com mulheres que estão passando pelo divórcio.
é um assunto espinhoso, correto? Essa mulher, ela precisa mostrar que ela tem ali né, uma estrutura, ela está bem dentro dela. Ela não pode mostrar, por exemplo, ai, meu marido brigou comigo, hoje eu apareci aqui chorando, não sei o que, não sei o que lá. Você precisa dosar, mas você pode mostrar vulnerabilidade em outros aspectos. Ela pode chorar, ela pode se emocionar vendo um filme, né? O que a gente precisa aprender a dosar é onde você pode mostrar a sua vulnerabilidade, para que isso não fira a percepção de autoridade gerada, ok? Então, o que que precisa pensar é: quero ser uma pessoa de verdade? Sim, somos pessoas de verdade. Mas a gente compra os líderes, a gente compra pessoas que nos direcionam para um determinado caminho. Não significa que essas pessoas não tenham um rolê difícil, sabe? Não significa que as pessoas não enfrentem problemas. Mas se o problema dela afeta aquilo, o peixe que ela está vendendo, talvez não seja o mais indicado ela mostrar a vulnerabilidade ali, a não ser que ela já tenha superado. Então, você mostrar, por exemplo, os erros que você cometeu na sua trajetória, onde é que feria, onde é que machucava, qual era o problema, uma vez que tenha sido solucionado, aí você pode mostrar, porque você está trazendo o erro, o problema, a dor, mais a solução. Mas se isso ainda é uma dor latente e vai ferir sua autoridade, não é por esse o caminho. Vai buscar um outro ponto de conexão com a realidade, com a vulnerabilidade. Beleza? Faz sentido? Gente, sério, eu amo essa aguinha. Então vamos que vamos. Então vamos lá. Faz sentido, mas complicado mostrar vulnerabilidade e usarem contra você. Exato, é por isso que você só pode mostrar vulnerabilidade onde aquilo não tem a ver com o seu peixe sendo vendido, ok? Então você precisa mapear e sempre antes de postar, antes de abrir o story, não é errado isso. As pessoas, você está sendo mecânica. Não, não é. Você pensar ali antes, opa, isso aqui, será que é a melhor forma mesmo? Será que eu devo falar isso aqui nesse momento que eu estou descabelada e sofrendo? Tem que ser bem raciocinado antes, exatamente. Tá? Por quê? Porque a gente está ali, principalmente se a gente está falando com o perfil 2 e 3, a gente está ali não ser para ser a influenciadora do perfil 1, que olha aquilo e que vive a vida daquela pessoa junto com ela, e que acorda e tá ali, sabe? A pessoa posta 50 stories no dia, essa pessoa está acompanhando, então não faz mais nada da vida. Não é o nosso caso quando a gente está falando com o perfil 2 e 3. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então a gente precisa passar, olhar e falar, faz sentido eu aparecer assim, um assado? Eu posso demonstrar vulnerabilidade quando eu me emociono num filme, me emociono com a minha filha, que eu acho bonita alguma coisa que ela fez. Eu tive uma reflexão, eu me lembrei, sei lá, da minha infância, me lembrei de alguma coisa que eu superei. Mas naquilo que toca exatamente o seu trabalho, não pode gerar ponto de vulnerabilidade. Não pode. Senão é você criar realmente um espaço para as pessoas começarem a duvidar daquilo que você está fazendo por ali, tá bom? E aí, como é que você vai montar o seu look and feel, o seu mood board, como queiram chamar, ok? Como é que a gente monta isso? Como é que a gente começa a criar essas associações? A gente começa definindo palavras-chave que a gente quer que sejam associadas a gente, e aí a gente vai aumentando o círculo. A gente vai vibrando, né, essas palavras em imagens, em poses. Como é que é a pose de uma pessoa mais aberta, mais expansiva, de uma pessoa mais fechada, mais centrada? De uma pessoa mais introspectiva, inteligente, de uma pessoa mais extrovertida, né, que aprende na prática, que aprende tocando coisas, enfim. Quais são as imagens que eu vou trazer para minha marca? Qual vai ser o cenário? Quais são os ícones que vão aparecer perto de mim, que eu vou trazer para dentro dos meus posts, que eu vou usar, por exemplo, num story?
quais são as cores, o que elas comunicam, elas estão assertivas com aquilo que eu estou falando, elas fazem sentido dentro do nicho. Para ser estratégico, a gente precisa pensar nisso. Tipografia, mesma coisa, né? Essa fonte, ela comunica sobriedade, ela comunica dinamismo, certo? Essa é uma fonte que eu estou usando aqui no título, por exemplo. Ela tem uma serifa, então ela é uma fonte refinada, mas ela é uma fonte moderna, percebe? Ela tem os cantos arredondados, ela é dinâmica. Então a gente precisa pensar nessas coisas quando a gente está montando o nosso quadro de sensações, de olhar e sentir, que é o nosso mood board. Como é que a gente começa? Tá aqui, ok? E aí a gente vai entrar numa seara, agora, a gente está se encaminhando já para o finalzinho, mas pensando em posicionamento, não tem como pensar em deixar o conteúdo de fora. Por quê? Se o posicionamento fala muito com a imagem, que comunica e conecta muito rapidamente ou desconecta muito rapidamente, cria, né, uma assertividade ou cria uma desconexão, uma repulsa, né? Tem esse poder, especialmente quando a gente está falando de alto valor, seja para o perfil 2 ou perfil 3, as nossas ações, elas precisam ser provadas através do conteúdo. A pessoa vai dar uma chance para o que a gente tem a falar, mas aquilo que a gente tem que falar, que a gente vai falar, tem que ser relevante, né? Então não é só criar um perfil bonito, não é só criar um universo de marca bonito. Não pode ser vazio. E é o conteúdo que direciona o nosso posicionamento. É o conteúdo que faz a pessoa, né, ser conduzida do ponto A ao ponto B. Qual é o ponto A? Conheci você agora, ponto B, quero comprar, como é que eu faço? Ok? Então, o conteúdo tem esse objetivo, é o conteúdo que posiciona e vende você, tá? A imagem, ela começa a fazer isso, o conteúdo vai dar o arremate. E aí, quando você pega ali uma prova social, você pega um ponto de autoridade, que às vezes está numa imagem, dependendo né, do qual é o seu trabalho, qual é o seu serviço, enfim, e vai estar aliada ali, né, conteúdo e imagem, é o cenário perfeito, é o cenário ideal. Só o conteúdo vai funcionar? Não, o conteúdo ele é muito importante. Só que se ele estiver restrito numa bolha pequenininha, ele não vai reverberar. Então, isso aqui é muito importante. Quando a gente pensa em marca, a gente está pensando em trazer os nossos valores, a nossa ideia, o nosso produto para reverberar no mundo. Não precisa falar com todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas se ele não for visto, não vai ser lembrado, não vai ser desejado, ok? Então você precisa aliar seu posicionamento, o seu conteúdo com uma estratégia de exposição que seja adequada ao seu momento. Por quê? Porque uma boa ideia na sua cabeça, que ninguém conhece, não movimenta, não faz nada. Você morre com a ideia. E aí, o que é uma estratégia de exposição? Não é o caso da gente ficar comentando muito isso hoje, mas a estratégia de exposição vai demandar ali desde a estratégia orgânica de distribuição de conteúdo até a estratégia paga, parcerias, trocas, enfim. É você botar um holofote naquilo que você está fazendo, aumentando o seu alcance, o seu canhão lá dentro do Instagram ou dentro de alguma outra plataforma de rede social, de mídia, tá? Mas adianta também, desenvolver ou investir numa estratégia de exposição sem ter conteúdo? Não. Por quê? Porque você vai ser só uma embalagem bonita, sem conduzir, que o objetivo do conteúdo é conduzir. Vale a pena? Não vale. Então, o que você precisa é desenhar uma estratégia de conteúdo. E aí a gente vai pensar, o meu objetivo é que vocês pensem numa estratégia de conteúdo que seja adequada, que venda alto valor. Então, Juliane, não penso naquela estratégia básica lá de pensar em topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Tá? Eu criei categorias onde eu trabalho
desde o momento que eu entendo a dor, trabalho com a dor do meu cliente, mostro que existe um caminho, uma solução e posiciono o meu produto de alto valor. Eu não estou falando com todo mundo, então não preciso de um canhão gigante de topo de funil. Então, um meme. Meme costuma ter muito alcance, as pessoas compartilham muito, as pessoas enviam, repostam, tudo mais. Mas nem sempre vai fazer sentido dentro daquilo que você está comunicando, especialmente dentro de uma estratégia de vender alto valor. É proibido? Não, nada é proibido, né? Mas a gente precisa pensar se aquilo conversa ou não, se orna ou não orna, se faz sentido, se não faz sentido, né? Então, eu não estou pensando, né, no meme, não sei o quê, num topão de funil. Eu estou pensando numa estratégia de condução, sabendo que eu não vou comunicar com todo mundo mesmo. Que não é todo mundo que vai chegar no meu perfil, vai gostar, vai com a minha cara, vai entender o que eu estou falando. Não. Lembra que eu falei que a especificidade e objetividade era importante? Quanto mais específica a gente fosse na nossa oferta, quanto mais noção do nosso público, da nossa audiência, do problema que a gente resolve, melhor. Então, os nossos conteúdos, eles precisam ser produzidos tendo isso em mente, tá? Que não é um conteúdo raso que vai vender alto valor, tá? O conteúdo raso ele pode chegar em mais pessoas, ele pode ser um conteúdo de muita capilaridade, mas nem sempre ele vai ser o melhor para vender alto valor, tá bom? Então a gente vai passar agora pelas categorias de conteúdo que são importantes que definir o posicionamento começa a definir essas estruturas de conteúdo, sem esquecer que a estratégia de exposição vai ser muito importante, ok? Então vamos lá. Antes eu trouxe essa frase aqui do Blair Warren, que é sensacional, né? Um copywriter famosíssimo, e ele diz isso: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem a tirar pedras contra os seus inimigos. É o quê? Um posicionamento de líder, de direção. Você está encorajando o sonho da pessoa, ela vai te ouvir, ela vai falar, putz, é possível. E você está fazendo isso não só porque você está falando que é possível, você mostra que é possível, você compartilha a sua história, você compartilha as coisas que você acredita. Você mostra onde a pessoa está errando. Você justifica os erros, os fracassos. Você mostra onde a pessoa está errando. Você acalma o medo. Você fala, vamos comigo. Tem um caminho, tem uma direção. Confirme as suspeitas. Olha, tá vendo? Você não conseguia por conta disso, mas agora você vai conseguir, tá? E ajudem a tirar pedras contra os seus inimigos. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem necessidade de pertencimento. Então, a gente vai se juntando em tribos, né, que têm as suas lideranças e que têm premissas que são contra outras, muitas vezes. Você pode concordar em muitas coisas, mas você também pode concordar em discordar de muitas coisas. Então, quando você fala assim, olha, por exemplo, para mim, eu não acredito no funil tradicional de conteúdo, eu estou me colocando contra outra pessoa que acredita no funil tradicional. E aí, talvez a pessoa que já passou por um funil tradicional não funcionou, ela fala, tem um ponto aqui, ok? Pode ser por luz, né? Essa é a frase original do Blair Warren, mas é isso, né? Você entender quem é o inimigo comum e você, né, apontar e você falar, olha, é, isso está errado, isso não funciona, por isso e isso. A gente vê muito, por exemplo, no Instagram, posts de indiretas, né? E as pessoas compartilham os posts de indiretas. Por que que as pessoas compartilham? Porque elas não necessariamente teriam coragem de escrever aquilo, mas alguém escreveu e ela está só compartilhando. Ela está compartilhando que é uma coisa que ela queria compartilhar, né? E o que que essa pessoa, qual é a lógica por trás? Ela está ajudando a tirar pedras contra os inimigos dessas pessoas, certo? Então, se você consegue fazer esses pontos aqui, você sai na frente na era do posicionamento. Opa, verdade, faz isso, né? É normal, a gente faz isso mesmo. Então, vamos lá.
A primeira categoria de conteúdo são conteúdos de consciência, conteúdos que justamente fazem o quê? Sinalizam erros, tá? Então, o principal objetivo é o quê? Sinalizar erro, despertar desejo. Então, para despertar desejo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para despertar desejo, gente? É mostrar mais do que falar, ok? E conteúdos que mostram uma nova possibilidade, um novo caminho. Então, são conteúdos que expandem a consciência, né? Criam ali um opa, caraca, eu estava errando nisso, é verdade. Ou opa, é possível, olha só o que ela fez, se ela fez, eu consigo também. Opa, tem um novo jeito de fazer isso, tem um novo caminho para eu fazer, tá? Outra categoria, a categoria de reciprocidade. São os conteúdos onde a gente entrega valor imediato, onde a gente ensina, que não fica no discurso só. Eu não só sinalizei, a gente pode mesclar categorias, tá bom? Mas para entender o funcionamento é importante entender sozinho. Mas a gente pode mesclar categorias. Quando você mostra onde está errando e você ensina, você está juntando duas coisas, tá? Mas você pode produzir um conteúdo onde você só gera valor. Aquele conteúdo que a pessoa salva porque ela fala, fica com medo de perder aquilo, né? Que ela vai usar aquilo em algum momento, que ela aprendeu alguma coisa contigo. A sensação que a gente precisa gerar, a gente precisa ter muito em mente isso, especialmente quando a gente tem pouca audiência. A gente precisa ser útil. A gente precisa ser útil. Precisa apontar caminho, liderar, não sei o quê, mas a gente precisa ser útil. Quando a pessoa está conhecendo a gente precisa mostrar valor, a gente precisa falar, olha, fica comigo mesmo, fica comigo, ó, sou importante para você, eu te trago outras coisas, eu te trago conhecimento, eu te trago uma alternativa, uma outra estratégia. Então é importante que esses conteúdos estejam dentro da sua grade, tá? E são conteúdos, obviamente, por serem conteúdos que educam, que geram a sensação de, pô, caraca, que bom, fiquei mais inteligente, fiquei mais esperto, fiquei mais sagaz hoje, ajudam também a direcionar o lead para o caminho certo. Qual é o caminho certo? O seu caminho, é o seu jeito, ok? Opa, deixa eu botar aqui. Conteúdos de autoridade. O que são conteúdos de autoridade? Provas, provas sociais. Então, você deixar a pessoa ver o seu produto, não ficar só no discurso. Mostrar, né? Falar daquilo, mas mostrar. Mostrar o resultado, o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, os eventos, os títulos, o quanto você está investindo em você. Então, aí que já fica a dica, ó, tirar um print aqui, né? Tirar uma fotinho aqui da aula, postar, me marcar. Olha só, que linda. Isso também conta. Por quê? Porque é uma sinalização de que você está investindo em aprimoramento. Isso também é autoridade. Então, no começo, muita gente fica, ai, quando é que eu vou produzir autoridade? Como é que eu vou sinalizar? Como é que eu vou comunicar? Começa pelo que pode ser feito no começo. Gerar valor para as pessoas e pedir a troca, né? Então, trocar produto, trocar conhecimento, pedir para a pessoa dar um depoimento, para a pessoa, né, compartilhar o que ela teve de resultado. É autoridade. Mostrar que você está investindo em desenvolvimento é autoridade. Mostrar o diploma é autoridade. Algumas provas sociais têm mais impacto? Sim, principalmente as provas sociais dos seus clientes, né? De quem alcançou o resultado a partir de você. Mas toda a prova social é bem-vinda, tá? Por quê? O que esse conteúdo mostra? Que você, de fato, é aquilo que você parece ser. Então, a gente, né, pensa muitas vezes tem aquela coisa fake until make it, né, de você parecer até você ser aquela pessoa. A autoridade, o conteúdo de autoridade atesta que você é quem você parece ser, ok? Então, por exemplo, a personal trainer, ela não pode aparecer com sobrepeso. Isso atesta contra aquilo que ela faz. Pode bater, espernear, chorar, xingar, mas a verdade é essa, né? Então, vem do consultoria de estilo, eu preciso parecer bem arrumado, bem vestido, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, não tem jeito, não é? Isso é inegociável, né? Então, mostrar o que você parece ser é muito importante. O outro
conteúdo, a outra categoria, são os conteúdos de conexão. Então, são conteúdos que você consegue mostrar vulnerabilidade, consegue mostrar quem você é, tá? Desde que isso não vá contra os inputs de autoridade. Mas você pode compartilhar histórias da sua vida, né? Você pode mostrar os seus valores, falar sobre os seus valores, falar quando o valor seu foi posto em xeque e em como você saiu daquela situação, né? Por exemplo, a cliente pediu para você fazer uma coisa que você não compactua. Traz isso numa história. Você está se abrindo, você está, né, se habilitando para a sua audiência gerar uma conexão, porque é importante, especialmente quando a gente está falando, né, perfil 1, perfil 2, se conectar. Lifestyle, as histórias pessoais, né, todos esses conteúdos aqui são conteúdos de conexão. E aí aqui um super adendo, porque esses conteúdos, eles são um conteúdo que filtram as pessoas. A pessoa fica muitas vezes no seu perfil pegando conteúdo, consumindo, consumindo, consumindo. E aí, quando ela vê um post seu de um valor, de uma história sua, você traz isso para, né, para o seu perfil, para a sua abordagem, duas coisas podem acontecer. Ela pode se conectar muito com você e ela fala, putz, isso aqui fala muito diretamente comigo. Essa é uma pessoa que eu quero estar próxima. E essa pessoa começa a engajar, ela começa a estar ali ao seu redor, ela começa a ver mais valor, a percepção de autoridade aumenta. Ou essa pessoa pode desengajar completamente. E ela fala, putz, não tem nada a ver comigo. E ela vai embora. E é melhor que ela vá embora mesmo, né? O que a gente não precisa? A gente não precisa de audiência desqualificada. A gente não precisa de gente que não vai comprar. A gente não precisa de gente que está ali só pelo conteúdo e não faz movimento nenhum. Muitas vezes é concorrente, tá só, você se torna um perfil doador. Você está doando conhecimento, doando, doando. A pessoa ela tem uma pasta só para você e não compra nada. Tá faltando o quê? Post filtro, conexão, conteúdo de conexão, que tenha conexão e tenha desconexão. Então, às vezes você vê lá, né, alguns perfis, já deixei de seguir perfil que eu admirava, por exemplo, né, o trabalho, e aí eu vi depois e falei, putz, né, são valores completamente diferentes dos meus, acredito em coisas completamente diferentes das minhas, e aí você deixa de seguir. Alguns ficam ali na lambuja, você vai, deixa no escanteio e você vai seguindo para você ver. Às vezes é importante para você estudar o mercado e tudo mais, mas está ali, não vai sair nada dali, você não vai comprar nada disso. E outros não, você fala, putz, isso aqui nada comigo, e vai embora. E o objetivo desses posts é justamente isso: é conectar, e aí muitas vezes ser aquele post que vai jogar pedra nos inimigos dessa pessoa, e aí ela vai se sentir, opa, minha líder está falando isso e tudo mais, ou vai falar, não, não quero, não, não posso, não vejo valor, e vai embora. E é melhor que faça isso. E a última categoria de posts é a categoria de oferta. Então, se o seu conteúdo ele não tem oferta, seu posicionamento todo, seu trabalho todo até aqui foi jogado no ralo, no ralo. Você preparou a sua audiência para comprar de outra pessoa. Então, se acostumem o quanto antes a criar ofertas. Ofertas diretas, ofertas indiretas, para um próximo passo. E o que é uma oferta? Toda oferta é um convite. Toda oferta é um convite para o próximo pago, para um próximo produto, seja ele pago ou não pago. Então, quando eu fiz um convite para o Glow Up, é uma oferta, é um convite. Né? Você está recebendo conteúdo, você está vendo mais do meu trabalho, você está conhecendo mais sobre mim, você vai receber uma oferta, né? Ah, não importa se você quer seguir adiante, se é o seu momento ou não, mas tem uma oferta da mentoria da Golden Ticket. Por quê? Porque eu sei que colocar tudo isso aqui em prática não é fácil, mas existe um caminho, o caminho está aqui, né? Então, se você quiser vir comigo, tem o próximo passo.
tem a Golden Ticket, que a gente vai falar em outro momento. Mas o que que eu quero, o que que é importante para saber hoje? O que que é importante para saber hoje? É saber que existe um passo a passo e como você vai começar a construir o seu posicionamento. Então, vai pensar em quem você é, no cliente que você quer atrair, nas emoções que você quer gerar, em como você vai gerar e transmitir confiança e credibilidade para essa pessoa, como você vai demonstrar isso através de um universo de marca coeso, que comunique aquilo que você deseja, que comunique quem você é, através das estruturas de imagem, ícone, cor, tudo mais que eu falei, e vai direcionar, vai trazer isso para dentro do conteúdo. Por quê? Tão importante quanto mostrar é falar e atestar. Então, isso precisa estar junto. Então, eu mostro, eu chamo atenção, meu posicionamento chama atenção imageticamente, eu vejo que tem substância, me permito conectar, e aí eu posso converter em cliente lá na frente. Fez sentido? Fez sentido, Lu? Que ótimo, que ótimo. Como é que foi essa experiência até aqui? Gostou? Gostou da primeira aula? Várias viradas de chave, maravilhosa. Fazer uma pergunta aqui, uma pergunta capciosa. Capciosa. Você pagaria por esse treinamento? Você pagaria? Você acha que teve valor que foi gerado? Sim. Quanto você acha que isso aqui deveria custar? Quero saber disso porque eu quero, ó, mostrar lá para a galera que não veio. Ó. Uma galera confirmou, uma galera não veio. Perdeu, né? Eu não gosto de economizar em conhecimento. Não gosto de economizar nas minhas entregas. Eu acho que o nosso tempo é precioso demais para a gente ficar aqui murrinhando, né? Então eu quis estruturar isso aqui para que a gente tenha resultado, para que a gente tenha virada de chave. E aí eu fico feliz. Olha, maravilhosa! 999, maravilhosa, maravilhosa. E eu construí assim mesmo, eu construí para gerar muito valor. Beleza, uma super imersão e é só a primeira aula, porque amanhã a gente tem mais e na quarta a gente tem mais. Beleza? Tem alguma dúvida, Lu? Esse é o momento. Esse é o momento. Se bem que se você tiver dúvida depois, as dúvidas aparecem muitas vezes depois também. Então eu sei que pode acontecer, aí você pode me gritar lá no Instagram, pode me mandar, não tem problema não. Mas se tiver alguma dúvida aqui, ó, esse conhecimento não foi da noite pro dia, não. Mas é gostoso, é gostoso. Sou uma pessoa que gosta disso. É bom e é bom compartilhar, né? Tudo que a gente compartilha cresce. Perfeito, Lu. Então é isso. Uma excelente noite. Dúvidas virão quando for para a prática. Te grito. Perfeito, perfeito. Me grita. Acredito, não sei se a gente fez um pouco mais de tempo do que eu imaginei, mas eu acredito que tenha valido a pena. Amanhã estamos de volta, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, mesmo link, tá certo? E ó, super boa noite, viu? Tchau, tchau. Beleza, tchau, tchau. Boa noite.